E o que é que nós encontramos aí no versículo 16 em diante? Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfémias. São estas as coisas que contaminam o homem. Amém, meus amados irmãos? Amém? Não é o que está fora do homem, é o que está dentro do homem. Amém, meus amados? É isso que corrompe. Uma sociedade rendida ao pecado é apenas um reflexo do próprio homem pecador. Uma sociedade, como nós vemos, decaída, cada vez mais em decadência, tem tudo a ver com o que os homens são. E claro, porque eles são isso, consequentemente eles fazem essas coisas. A sociedade está decadente porque os homens estão a inverter os valores de Deus. Paulo diz que as pessoas estão a direcionar o amor para si mesmas, para o dinheiro, para o prazer, para o poder, para o sexo. Essencialmente, o que está a acontecer de errado com estas pessoas, como eu vos disse já desde o início, é o seu amor muito mal direcionado. Em vez de eles serem, em primeiro lugar, amigos de Deus, eles são amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, amantes do dinheiro, amantes das riquezas. Deus ordena que o amemos acima de todas as coisas e que amemos ao próximo como a nós mesmos. Nós podemos ver isso lá em Mateus, um pouco mais à frente aqui de onde nós estamos, já que estamos em Mateus 22, versículos... Talvez nós podemos ler do versículo 36 em diante, ou 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas nós e os homens, infelizmente, não fazem isso. Se nós amarmos a nós mesmos acima de tudo, nós não vamos amar a Deus, nem ao próximo. No universo há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se nós começarmos a adorar a nós mesmos, acabaremos ignorando a Deus, amando as coisas e servindo-nos das pessoas. Este é o diagnóstico da sociedade atual. Uma conduta moral completamente corrompida. Esta é a descrição que Paulo faz da sociedade. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que descrição é esta que o apóstolo Paulo está a fazer? Como é que os seres humanos vivem? Quais são as suas marcas? Nós vemos aqui um repúdio completamente geral à lei de Deus, à decência, à afeição natural.
É muito parecido com o que nós vemos na carta aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 29 a 32, que nós não vamos ler. Mas que vocês, quem está a tirar apontamentos, pode ver. Em primeiro lugar, nós vamos ver a conduta moral em relação a nós mesmos. Há 4 pecados aqui mencionados que estão relacionados à relação do ser humano consigo próprio. Os homens serão egoístas. A palavra grega é flautos, traduzido por egoísta, significa literalmente amantes de si mesmos. As pessoas são narcisistas. Vocês sabem o que é Vocês sabem quem era Narciso? Não é? Na mitologia, Narciso era um homem que tinha muitas miúdas que gostavam dele, que o admiravam, que o elogiavam, mas ele amava-se a si mesmo. Ele punha-se em frente a um lago e ele passava ali horas e horas e horas olhando para o reflexo dele próprio no lago e dizendo: eu sou mesmo belo. Não há ninguém melhor do que eu. Eu sou fantástico. Não há o que eu amo mais do que a mim mesmo. Até ao ponto que ele foi fazendo isto cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que, na mitologia, diz que ele caiu para o lago e acabou por morrer ali. E daí, depois nasceu uma flor que chamam a flor de Narciso. Mas daí é que vem o narcisismo, alguém centrado completamente. Eles só se importam com o seu próprio bem-estar. São tipo um ouriço. Sabe como é que é o ouriço? O ouriço por dentro é muito fofinho, tem tipo um veludo. Quando ele se fecha, vocês entendem? Ele está confortável com ele mesmo, porque ele tem aquele veludo por dentro, que ele fica, mas para fora tem aqueles. Assim são as pessoas, irmãos. Assim são as pessoas nos nossos dias. Essa tendência idólatra desse egocentrismo, irmãos, essa idolatria do eu, tem arrebentado com relacionamentos na família, na igreja, inclusive na sociedade. Barclays, ele diz que o egoísmo é o pecado básico da qual provêm todos os outros pecados. No momento em que uma pessoa torna a sua vontade, o seu desejo, o centro da sua vida, ela acaba por destruir a relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com as coisas à sua volta, a relação com a natureza. Ela acaba com tudo. No momento em que a pessoa se erige ou se coloca a ela como Deus, a obediência a Deus e o amor ao próximo se tornam coisas impossíveis na vida dela. Ela não vai conseguir amar a Deus nem ao próximo. A essência do cristianismo, irmãos, não é o egocentrismo. A essência do cristianismo é o amor a Deus e ao próximo. A essência do cristianismo é: eu dou a minha vida pelos meus amigos. Amém, meus amados? Algumas pessoas dizem: bom, mas eu não sou... Sabem, o egoísmo nem sempre diz que a pessoa só faz bem a ela. Eu conheço pessoas egoístas que fazem bem aos outros, desde que elas sejam reconhecidas. Isso também é uma expressão do egoísmo. Eles não estão preocupados verdadeiramente com o outro. Se eles estivessem preocupados com o outro, quando o outro falha, eles não escorraçavam o outro. Eles tentavam cuidar do outro. Os irmãos entendem? Não sei se os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer. Amém, meus amados? Às vezes, o cuidar do outro é só uma expressão do meu ego. Eu vou ser falado, eu vou ser visto. Viram o que eu fiz já na vida do outro? Ele não está minimamente preocupado com o outro. Isso é uma expressão do egocentrismo. Também. Os homens serão jactanciosos. Quer dizer, esta palavra de jactância vem do grego alazon, que significa fanfarrões, gabarolas. Refere-se às pessoas que tocam uma trombeta proclamando as suas próprias virtudes, inclusive que não têm. Apresentam-se mais fortes, mais sábias, mais ricas do que na verdade são. Vocês conhecem o albatroz? Eles têm aquele papo muito grande, não é? E há pessoas assim, pessoas que têm um ego, uau.
Elas são como o restolho, sequinhos completamente, mas jamais o restolho se curva, está sempre ali de pé. Plutarco vai usar este termo grego para descrever um médico mentiroso, um médico charlatão, um médico que diz que tem cura para doenças que afinal não tem, que receita um medicamento que não. Aristóteles utilizou essa palavra para descrever uma pessoa que se apresenta como muito melhor do que na verdade ela é. São pessoas que se apresentam como mais ricos do que são, querem dar uma aparência para os outros que têm mais do que o que têm. São mais valentes que os outros. Que prometem coisas que não conseguem cumprir. Então esta palavra jactância, ou jactanciosos, tem a ver com palavras, gestos e comportamentos externos. O que nós vamos ver a seguir, que é arrogantes, tem a ver com sentimentos internos. Ele também diz, os homens serão arrogantes. No grego, eperéfanos, que quer dizer soberbo. É aquele que se mostra sobre os demais. Vocês entendem? Ele nunca está na condição dos outros. Ele está sempre acima da condição dos outros. O que acontece aos outros, a ele nunca chega. A ele nunca toca. Ele é sempre muito mais que os outros. É aquele que se mostra sobre os demais. É aquele que está sempre empoleirado no palco da sua vaidade. Ele vive sempre de nariz empinado e usa aqueles saltos bem altos. Ele está sempre por cima dos outros. Arrogantes são geralmente aqueles que têm a mania de grandeza, que se veem a si mesmos superiores aos outros, e por causa disso eles nutrem um certo desprezo pelos outros. Vocês entendem? Eles são capazes de desprezar toda a gente, menos eles mesmos. Essas pessoas na igreja são como o Diótrefes, que nós vemos lá na terceira carta de João, no versículo 9. Querem ver? Olha o que João vai dizer. João vai dizer, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a cu. Sabem como é que essas pessoas são na igreja? Como é que o Diótrefes é? Diótrefes olha para os outros sempre como concorrentes, não como cooperadores. Vocês entendem? Ele não coopera com o irmão, ele concorre com o irmão. Ele quer ganhar ao irmão, ele quer ser melhor que o irmão. Ele acha-se superior ao irmão. Tudo o que ele faz é uma competição, não é uma cooperação. Esse é esse tipo de pessoas. Soberbas. Vocês entendem? Tudo que ele olha é com competição. Vocês entendem? Paulo diz, eu quis escrever, mas Diótrefes ele não nos dá acolhida. Ele tem a mania da primazia. Pronto, ele é que manda em tudo, ele é que sabe tudo. Não é? Ele acha que o facto de eu estar a escrever e que vai abençoar a igreja e edificar a igreja, ele vê isso como competição. E ele não quer dar oportunidade. Vocês entendem? Ele não. É sempre alguém que está sempre a competir. Não é? E geralmente ele está sempre no topo. Não é? E como ele não quer que os outros cheguem lá, como ele vive de competição, ele vive sempre a bloquear os outros, a não deixar que os outros avancem e que os outros desenvolvam. Essas pessoas veem sempre os outros como concorrentes. A essas pessoas, sabem uma coisa? Deus resiste. 1 de Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5,
quando Pedro também está aqui a dar conselhos. No capítulo 5, versículo 5, ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Amém? Outra característica, outra alerta que precisamos ver. Lembram-se que Jesus disse acerca dos falsos mestres? Lembram-se o que Jesus disse? Pelos frutos os conhecereis. Não é? O apóstolo Paulo, aqui no 2 Timóteo, no versículo 5, diz que não é fácil perceber. Temos de estar alerta, temos que olhar, temos de ter atenção. Porquê? Porque eles dizem que têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o puro. Eles parecem pessoas piedosas, eles parecem pessoas, uau, pessoas do bem, pessoas, não é? Têm aquela aparência, mas depois nós vamos ver nas suas atitudes, no que eles fazem. E geralmente o que eles fazem é sempre muito diferente do que aquilo que eles dizem. Não é? A sua confissão não tem muito a ver com a sua ação. Vocês entendem? Vocês conhecem aquelas pessoas que têm aquela aparência humilde, parece que elas não partem um prato, mas elas não fazem nada como deve ser. Vocês entendem? Elas não revelam obediência. Elas não revelam transformação de caráter. Vocês entendem? Isso é muito complicado. Homens que não terão domínio de si. A palavra grega aqui é acrates. Eu não sei se estou a dizer bem em grego, que eu já português é complicado, quanto mais... Vejo-me grego para falar grego. Não é? Significa sem domínio próprio. São pessoas escravas de si mesmas. Dominados pelas suas paixões, pelos seus vícios. São escravos da ira, da língua, do sexo, das drogas. A palavra kraten significa controlar, ter poder sobre algo. O homem pode chegar, e nós conhecemos pessoas assim, ao ponto, irmãos, de longe dela se controlar, ela começa e passa, chega a converter-se, a ser escravo de um hábito, de um desejo, de uma paixão. Em vez de ela se controlar, ela é controlada pelos desejos e pelas paixões. Temos pessoas com os vícios, mas não só com vícios, irmãos, com paixões, com desejos. Vocês entendem? E as pessoas são escravas destes desejos. Vocês entendem? E porque elas são escravas desses desejos, elas não têm domínio sobre si. Isso é que tem domínio sobre elas. E elas são alertadas, as pessoas falam com elas, o pastor fala com elas, a gente fala, vê lá isto, lá. E elas não, porque elas são dominadas pelos seus desejos, são dominadas pelas suas paixões, não têm domínio de si. E isso é perigoso. E é mais um alerta que Paulo dá. Esse caminho, como vocês sabem, inevitavelmente vai dar o quê? À ruína. Porque ninguém pode dominar nada se não se dominar a si. Vocês entendem? Se ele não se domina a ele mesmo, como é que ele vai dominar, seja o que for? Ele é dominado por qualquer coisa. Ele é uma pessoa que é dominada por qualquer coisa. A coisa mais simples, a coisa mais que qualquer... Né? Até uma criança, ele é dominado por isso. Porquê é que ele é dominado por isso? Porque ele não tem domínio de si próprio. E como vocês sabem, um dos aspectos do fruto do Espírito é domínio próprio. Alguém cheio do Espírito, irmão, não é como vocês veem aí em algumas igrejas, que só fazem disparates, e bel, e saltos, e pulos, e dizem, não consigo, é o Espírito. Não. Alguém cheio do Espírito é alguém que tem domínio de si próprio. É alguém que sabe o que fala. É alguém que sabe o que diz. É alguém que sabe comportar. Não, irmão, coisas que algumas pessoas fazem hoje em dia, aí nas igrejas, eu não fazia fechado no meu quarto sozinho em frente ao espelho. Porque aquilo é ridículo. Aquilo é vergonhoso. Aquilo é só disparates. Aquilo não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Então, pessoas que não têm domínio de si, domínio próprio. Então vamos ver agora 6 pecados em relação ao nosso próximo. O apóstolo Paulo vai nos mostrar, esses homens serão, quando diz aqui homens, já sabem, é homens e mulheres, é a humanidade, serão implacáveis.
Esta palavra no grego é aspondos, que significa sem tréguas, sem acordos, sem perdão. Logo, esta palavra aspondos vai referir-se a que tipo de pessoa? Vai referir-se à pessoa irreconciliável. Essa pessoa, meus amados irmãos, tem um ódio dentro dela que arde como fogo. Ela tem um problema com alguém e ela não se consegue reconciliar. Ela não consegue ultrapassar isso. Ela tem um ódio que a consome ali dentro. Um indivíduo aspondos age como os moabitas, que não satisfeitos em nutrir ódio consumado pelos edomitas, ainda foram exumar o corpo do rei Edom para queimar os seus próprios ossos. Encontramos isso em Amós 2:1, pois vocês podem ver. Isso trata-se de uma ira que não cessa de arder. Isto pode significar, aspondos pode significar duas coisas. Pode referir-se ao homem que abriga um ódio tão profundo e implacável que nunca chegará a um acordo com quem tenha discutido. Vocês entendem? Se as pessoas não querem estar em acordo com quem discutiram, é um ódio terrível que fica dentro delas. Esses são os implacáveis, irmãos. Esses são falsos. Eles podem dizer que são irmãos. Eles até podem frequentar uma igreja, dizem eles, e que lá estão muito bem. Irmãos, isso não é verdade. E Paulo, vocês percebem agora a importância dos detalhes. Vocês percebem, irmãos? E nós devemos olhar para estas características. Em primeiro lugar, antes de olharmos para o outro se tem estas características, é olharmos para nós se nós temos estas características. Amém? Ou são pessoas que têm tão pouca honra que elas são capazes de hoje dizer sim e amanhã dizer não. E isso não tem problema nenhum. Os irmãos entendem? Hoje elas formam um acordo contigo, mas amanhã esse acordo é como se não tivesse. Vocês entendem? Não tivesse valor algum. São pessoas sem honra. São pessoas sem caráter. Vocês entendem? Eu disse que fazia isto, mas eu não faço. Eu disse que chegava a horas, mas eu chego atrasado. Vocês entendem? São pessoas sem honra. Vocês entendem? São pessoas que não... É muito complicado. Eles rompem os acordos, eles rompem os contratos, eles rompem os casamentos, eles rompem uma palavra dada. Eles não têm honra. Vocês entendem? São implacáveis. Eles e pronto, e acabou. Vocês entendem, meus amados irmãos? E são essas características que nós podemos ver, em primeiro lugar, em nós mesmos. Amém? Mas, amados irmãos, se eu combinar contigo às 9 horas, eu normalmente estou lá às 20 para as 9 ou às 10 para as 9. Eu não estou aqui a exibir-me que eu sou uau. Não. Eu não sou uau, irmãos. Agora, pode haver trânsito, pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa. E porquê é que o outro há de ter que estar à minha espera? Alguém está a entender, meus amados irmãos? E quando não se chega a horas, avisa-se. Quando não se vai, telefona-se. Amém? Eu acho que era um programa que eu estava a ver na televisão, que estavam a fazer perguntas e... acho que foi num programa de televisão. O que é que se faz quando se está atrasado? E as 100 respostas... Era num programa do César Mourão, daquele Em Família, né? As 100 respostas que as pessoas mais davam a isso. Quando está atrasado, o que é que faz? Oh, irmãos, era tudo menos a verdade. As 100 respostas dos portugueses, infelizmente dos portugueses, não sei se havia lá alguns brasileiros e africanos, que lá também havia. Eles chamam todos portugueses, porque alguns de vocês também são portugueses, não é? Mas a gente é que levou com as culpas, que era 100 portugueses, lá vai. Tudo só desculpas, irmãos. Tudo mentiras. Estou a chegar, 5 minutos, quando ainda nem saí de casa. Vocês entendem, meus amados irmãos? É esse tipo de pessoas. E que fazem isso quê? Levianamente. Bom, isto na sociedade lá fora, fazerem isso, é mau. Mas igreja, não pode acontecer. Não pode acontecer, irmãos. Isso não pode. Eu não posso lhe dar isso e isso não me afetar nada. Isso nem sequer me... Não, irmãos. Isso não pode. Isso são coisas que nós precisamos ver. E que se isso existe,
É isso que Paulo está a dizer. E porquê é que tornam os tempos difíceis? Tu gostas de esperar? Gostas de esperar? Eu espero, na boa, não tem problema. É? Epá, tu és fora do normal. És extraordinário. Porque o ordinário é nós não gostarmos de esperar. Mas nós não gostamos de esperar, mas depois também não nos preocupamos minimamente que os outros esperem. Não é, meus amados? Nós começamos... O culto é a que horas? Às 10. A que horas é que nós começamos? Às 10. E se estiverem aqui 2 crentes, nós começamos às 10. Porque é às 10. É às 10 que nós temos um encontro marcado com o nosso Deus. É às 10 da manhã. E sabem uma coisa? Ele não falta. Nem chega atrasado, nem nada. Está. Isso revela muito do que nós somos, meus amados irmãos. E o apóstolo Paulo está a dizer isso. Amém? Os homens serão caluniadores. A palavra grega para caluniador, sabes qual é? Diabolos. Ou diabolos, melhor dizendo, não é um E, é um I. Diabolos. O diabo é o Santo António é o padroeiro de Lisboa, não é? O diabo é o padroeiro de todos os caluniadores. E o Senhor de todos eles também. Este é o pecado que espalha contendas, semeia intrigas, joga uma pessoa contra a outra, destrói as pontes, os contactos e cava grandes abismos nos relacionamentos. Irmãos, se tu ainda és daquela pessoa que ainda recebe telefonemazinho, assim, olha, sabes, dizes, eu sei que Deus te ama e que tu precisas mudar de vida. Percebes? Olha, ela é. Tu ainda és essa pessoa que... O teu telefone, ainda há pessoas que tocam no teu telefone para ter essas conversas. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado, irmão. Esse é o pecado que Deus mais abomina. Sabias? Provérbios 6. Já agora sabem o que é abomina, ou não? Porque às vezes nós dizemos palavras, uau, que fantástico, abomino. Deus odeia. Provérbios 6, 16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Amém, meus amados irmãos? O caluniador destrói o maior património que uma pessoa tem. Sabes qual é o maior património que uma pessoa tem? O seu nome. E o caluniador arruína com o nome da outra pessoa. É por isso que os tempos são difíceis. É por isso que os tempos são trabalhosos. É por isso que Paulo diz que numa grande casa há vasos para honra e vasos para desonra. Numa grande casa há vasos que fazem as coisas honrosas, há vasos que fazem as coisas desonrosas. Mas ele também disse antes, não disse? Antes de chegarmos aqui, aquele que se limpa destas coisas é apto para fazer algo útil para o seu Senhor.
Amém? Irmãos, nós podemos não ser vasos perfeitos, mas nós podemos ser vasos limpos. Amém? Amém, meus amados? Amém? É ou não é? Uma coisa é nós termos aquela cafeteira já toda amachucada, cheia de moças, porque caiu para o chão, e está toda com moças. Está cheia de moças, mas nós voltamos a beber lá o café ou o leite porque está lavada. Às vezes nós também somos assim, irmãos. Damos tanta pancada daqui, da lá e da lá, né? Que às vezes o aspecto não é aquela coisa, mas pode ser limpo. Pode ser limpo. Diz, aquele que se limpa destas coisas. Está aqui atrás mesmo. Nós estudámos isso a semana passada. Amém? Os homens serão cruéis. A palavra grega é anemeros. É aplicado mais apropriadamente sempre. Ela é aplicada a uma fera selvagem do que a um ser humano. Portanto, a figura aqui, o que Paulo está a mostrar é que o significado é de um indivíduo tão selvagem que não consegue ter sensibilidade nem simpatia. As suas palavras sempre machucam. As ações ferem os outros. E as suas reações, então, são muito complicadas. Sempre intempestivas e avassaladoras. Essas são as pessoas que são cruéis e que precisamos de ver, ter cuidado. Os homens serão traidores, outra característica. A palavra grega é prudotes, significa delator. É a pessoa intriguista em quem não se pode confiar. São aqueles informantes traiçoeiros. Agem tipo como Alexandre o Latoeiro, lembras-te lá? Paulo diz que ele havia de ter a retribuição da parte de Deus, não é? Porque ele é que levou a Paulo a ser preso na sua segunda prisão. São como Judas Iscariotes, com um beijo eles traem o outro. Vocês entendem? São pessoas que, ai, o meu irmão, ai, a minha irmã. Você conhece essa pessoa? E depois, vocês já conhecem o vosso pastor, não conhecem? Quando o laçarote é muito grande, é porque o presente é muito fraco. Quando a caixa é muito bonita, o laçarote é fantástico, o que vem lá dentro, não é? É ou não é? Lembras-te, Sara, quando o Dani deu o anel de noivado, quando deu em casamento, não é? Uma caixa pequenina, não era? É pequenina. Cabia no bolso, ninguém sabia que ele tinha aquilo ali. Foi em Serpa, no castelo. Não é? Agora, quando aquilo é muito, uau, grande laçarote, confete, e alguns são assim, não é? Pastor, oi, grande laço. Eu começo a ver logo o presente, não é? É isso, meus queridos, é isso. É isso. É por isso que Paulo, nas suas cartas, ele dizia para nós nos cumprimentarmos com ósculo santo. Quer dizer, Paulo queria trazer o significado do beijo ao seu verdadeiro significado. Vocês entendem? Não aquele beijo traidor, como outro Cristo, ósculo é beijo. Vocês entendem? Ósculo santo, não é? Vocês percebem? Estas pessoas conseguem dar um significado errado a coisas boas. Às vezes ela está-te a dar um abraço e ela está-te só a dar um golpe pelas costas. Ela está só a querer acabar contigo. São víboras peçonhentas, lobos vorazes, rochas submersas, como Judas lhe chama. Sabe o que é uma rocha submersa? Qual é, à primeira vista, qual é o significado da rocha para nós? Uma coisa firme, em que nós podemos confiar. Uma rocha submersa é o quê? Está ali, vai com a onda. Ela hoje está contigo, amanhã está com o outro. Ela hoje diz muito bem de ti, amanhã está-te a enterrar. São rochas,
aquilo parece uma firmeza. Ah, tenho aqui um amigo. Ah, tenho aqui uma amiga. Oh, está aqui, uau. Não. Contraria só, vais ver. Ela vai estar, não é? Geralmente são pessoas, quando alguém vem muito dizer a ti, aliás, se alguém te diz a ti muito mal dos outros, é porque tu permites. Tu deves parar logo a conversa e dizer, olha, o que me estás a dizer, podes dizer à frente da pessoa? Ah, eu queria te dizer sim, e o que me vais contar, tu podes dizer à frente dela? Ah, sim, posso, eu digo à frente. Ah, então vamos falar à frente dela, não fales comigo. Então vamos falar à frente dela, não é? Se alguém ouve muita conversa de outro, já isso é, não é? São perigos implacáveis. Os homens serão atrevidos. Isto quer dizer o quê? É propetes, que significa uma pessoa levada pela paixão. É uma pessoa que não para de falar ou de agir movido completamente pela sua paixão. Ela é incapaz de pensar de forma prudente e ter sensibilidade para as situações. Não, ela é movida pelas paixões. Estou a sentir. É ele, ai, ai. Não é? E é movida pelas paixões, não consegue parar para pensar. Não age de forma prudente. O que é que queres, Domingos? Estou apaixonado. O que é que queres, Domingos? Estou apaixonada. O que é que vou fazer? O que é que vais fazer? É parar. Não é? Para pensar. Porque a paixão passa. Ou não? Ou não? Quanto mais a paixão foi passando na minha vida, mais eu fui amando a minha mulher. Porque a paixão fala muito de mim, do eu, do meu ego. O amor fala muito do outro. Amém, meus amados? É incapaz de pensar de forma prudente. Não. Falta-lhe a sensibilidade. Falta-lhe o discernimento. É o tipo de pessoa que não se detém diante de nada para alcançar os seus objetivos. Quer aquilo e quer, e nada faz parar. Quer e vai. Bastantes coisas aqui que Paulo nos está a mostrar. Vocês não acham, meus amados? Os homens serão inimigos do bem. A palavra grega, não sei se vocês ligam muito a isto, mas eu vou dizendo. Esta é bem mais difícil. Tenho que exercitar aqui um bocadinho a língua. Afilagatos. Não é ter gatos em casa, está bem? Não é ter filhos gatos, como alguns têm hoje. Não é isso. Não é filhos cães. Também não é isso. Não é isso. Está bem? Que alguns têm há filhos gatos e há filhos cães. E há filhos os outros que cuidem. Não é? Eu tinha que dizer, pronto. Não sei se podes cortar isso. São aquelas pessoas que não gostam de boas amizades. Ou quer dizer, não têm no seu círculo de amizades pessoas retas, pessoas boas. Vocês conhecem o urubu? Conhecem? O que é que o urubu procura? Carnes quê? Podres. Onde está a podridão, ela está. Há uma conversa, não vale nada, e está ela. Foi quem? Quem é que foi? Olha, estavas a dizer à Jaquina, não há aqui nenhuma Jaquina, para não. Estavas a dizer à Jaquina, eu estava lá na igreja, ouvi assim por alto. Foi o quê? O que é que aconteceu? Foi podre. Ela quer saber. O seu paladar, vocês entendem? Moral perdeu completamente o significado. A pessoa está insensível. Essas pessoas têm uma atração mórbida por aquilo que é podre, por aquilo que é mau. Vocês entendem? Elas querem só saber da desgraça. Há sangue, aí estão elas. Aconteceu
uma desgraça, alguém fez isto, alguém fez aquilo, alguém não sei o quê, elas querem... Foi o quê? Não. Aconteceu. Não chegou a ti. Não, o que é que vai adiantar? O que é que tu queres saber? O que é que tu queres... O que é que isso vai te ajudar? Mas eu não, tenho que saber. As conversas são sempre sobre coisas más, nunca são sobre coisas boas. As amizades são sempre por pessoas menos santas. Porquê que são? Porque aquele vírus propaga-se não é no meio da santidade, é no meio do pecado, da podridão, da maldicência. Vocês entendem? Da intriga. E a pessoa gosta disso. A pessoa está. E o círculo de amizade dela não é pessoas espirituais, maduras, que podem ajudar. Não. Geralmente ela não procura pessoas espirituais e maduras. Ela procura daquela menos. São inimigas do bem. Elas geralmente ficam sempre do lado de quem está mal. Coitadinho. Coitadinho. Pois, então, mas olha, tadinho, já viste a família dele? Não é? Estão sempre do lado de quem está errado. Eu acho que não é preciso ser tão duro, pastor. Eu acho que não é preciso ser tão rijo. Para quê tanto? Eu acho que não era preciso isso. Vocês entendem? Elas ficam sempre do lado contrário da questão de Deus. Vocês entendem? São inimigas do bem. São inimigas do bem. Mas quem as observa, parece que não há melhores pessoas do que elas. Olha, se queres contar, conta. Mas eu só quero é ajudar. Olha, eu vou falar contigo, mas olha, é só para orarmos, está bem? É só para oração, tá? Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Quando a Bíblia diz, se o teu irmão pecar, vai ter com ele só, fala com ele. Se conseguiste resolver a situação, fantástico. Fantástico. Não conseguiste, leva outro. Não leves toda a gente, nem o telemóvel. Leva outro. Não é? Mas as pessoas não. As pessoas não. Inimigos do bem. Em terceiro lugar, 4 pecados que nós vemos aqui em relação a Deus diretamente. Os homens serão blasfemadores. A palavra blasfémia significa insulto a Deus e aos homens. Em grego é mesmo blasfémia. É aquele tipo de pessoas que desandam a abrir a boca e a falar contra Deus, contra o próximo. São capazes de gozar com Deus, escarnecer do próximo. As suas palavras sempre cheias de veneno, as críticas são sempre cruéis. Então se Deus existe, porque é que as pessoas passam fome? Então se Deus existe, porque é que há tanta desgraça? Então se Deus existe, porque é que as crianças não sei o quê? Então se Deus existe, porque é que tantos inocentes estão a morrer lá na faixa de Gaza? Então se Deus... Vocês entendem? São pessoas cruéis com as suas palavras em relação a Deus e ao próximo. Esses são os que blasfemam. Outro tipo são ingratos. A palavra ingrato no grego é akaristos. Significa sem graça, sem gratidão. São pessoas que se negam a reconhecer a sua dívida para com Deus e para com o próximo. Um comentador diz que este é o pecado que mais fere, porque é o pecado que é o mais cego de todos. A pessoa não consegue ver o bem que lhe foi feito, nem por Deus, nem pelo próximo. Refere-se àquele tipo de pessoas que, mesmo recebendo tudo, nunca retribuem nada. Tipo, todos me devem. Eu não devo nada a ninguém. Vocês entendem?
Esses também são características de alguém que é falso. Não é alguém que é humilde. Nem sequer é alguém, vocês entendem, que tem muita baixa autoestima. Vocês entendem? Nem alguém que é uma vítima desse tadinho dele, não é? Pois, já ajudaram, já contribuíram, já fizeram, já andaram com ele ao colo, mesmo com não sei quantos quilos, com ele ao colo, não sei com quantidade, fez tudo e mais alguma coisa, mas não valeu de nada. Mas tadinha, ela é uma vítima porque ela não... Não, irmãos, não. São pessoas ingratas. Esse talvez é um dos pecados que mais fere, porque esse é um pecado, a pessoa é cega. A pessoa não consegue ver o bem que lhe foi feito. É horrível, não é, meus amados irmãos? Alguém nem sequer conseguir reconhecer o bem que lhe foi feito. Vocês entendem? É do tipo de pessoas, quando tu fazes o bem, uau, não é? Tu fazes o bem a primeira vez e a pessoa, nunca ninguém lhe tinha feito bem, só tinham abusado dela. Mas, por exemplo, chegou à igreja e normalmente a igreja faz bem às pessoas. Bem pelo bem. E a pessoa, uau, obrigado, que igreja, não há melhor igreja que é. Vocês já ouviram isso, não ouviram? De nós, incrível, não é? Que bem, irmãos, oh, que bom, nunca tive uma igreja como esta, que maravilha. É ou não é? Depois, as mesmas pessoas que disseram isso, têm amor por ninguém, querem saber de nada. São pessoas Este é o pecado que mais fere a pessoa. A própria pessoa. E os outros, mas a própria pessoa. Porquê? Porque é cego. Ele não consegue ver o bem que lhe é feito. Não é? Fazes bem a primeira vez, a pessoa, uau. Fazes a segunda vez, bem, a essa pessoa, não é? A pessoa já está à espera. Eles vão ajudar. Eles vão estar lá, eu sei. A terceira vez é a obrigação de tu fazeres. Provérbios 19. Eu não tenho aqui escrito, deixem-me só encontrar, mas eu acho que é 19. XIX. Aqui esta tradução diz o homem de grande ira, algumas é o homem insensato, o homem sem noção. O homem de grande ira tem de sofrer o... Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo? É. Porquê é que está aqui? Virás ainda a fazê-lo de novo? Porque ele não vai mudar. Há pessoas que acham que se nós fizermos o bem às pessoas, elas vão mudar. Não mudam. Elas tornam-se profissionais de manipular a tua consciência, de tu te sentires mal se não ajudares, de tu te sentires mal se não deres tempo a elas, de tu te sentires mal... Percebes? Elas manipulam. E esse tipo de pessoas, a Bíblia diz que nós não devemos ajudar. Porque são uma samsuga, nunca mais. Ajudas agora e vais ter que voltar outra vez. E se fizeres outra vez, vais ter que voltar outra vez. E nunca está bem. Percebes? Porque são pessoas que estão sempre a querer. Estão sempre a exigir. E elas são artistas, profissionais mesmo, em pôr a culpa em ti e em mim. Mas já viu? O pastor não liga nenhuma. Falei com ele. Ele não liga. Geralmente, aquela pessoa que diz que o pastor não liga nenhuma, é ela que não liga nenhuma ao pastor. Porque o pastor já disse, deves fazer assim, deves agir assim, deves fazer desta maneira. Só que isso ela não ouviu. Ela nunca ouviu. Deves tratar desta maneira, essa situação trata-se desta maneira. Percebes o que eu estou a dizer? Mas ela não ouviu. Mas depois, como ela quer manipular o outro, e muitas vezes isso acontece connosco, com os pastores, não é? Que o pastor tem que ser o pronto de socorro para tudo. Mesmo que ela não ligue nenhuma, ou que o pastor já ensinou, ela quer que o pastor esteja sempre a ajudar.
Mas se tu vais ajudar uma vez, vais ter que ajudar outra, e outra, e outra, e outra. Vais ter que voltar lá. Não mudou nada. Percebes? Vais ajudar uma pessoa assim, vais ter que ajudar outra vez. E prepara-te outra vez. E 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 por aí fora. Nunca mais acaba. Estás sempre a ajudar. E ela nunca mais muda. Alguém já se sentiu nessa situação? Alguém já se sentiu nessa situação? Ninguém ainda. Então vocês não ajudam gente? Não é? Estás sempre a tirar de ti para lá. Tempo, dinheiro, compras, alimentos, sempre lá, sempre. E nunca mais. Aquilo é sempre. E tem uma maneira de pôr depois o peso do outro lado. Se tu não fizeres, tu ficas mal porque não fizeste. Mas nós não devemos ofertar, não devemos doar por constrangimento. Nós devemos de doar com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Não é constrangido. Não é manipulado. Nós andámos a fazer trabalho de rua durante quantos anos? 5 anos, ou sei lá, não foi? Só mais. A levar trabalho, a levar comida aos sem-abrigo. Até que chegou a um ponto que nós chegámos à conclusão que há gente que faça isso. Nós não existimos. A igreja não é para fazer isso. A igreja não é para fazer isso, irmãos. Nós chegávamos lá, as roupas já tinham que ser de marca. As calças destas, os ténis tinham que ser de marca. O telemóvel deles era melhor do que alguns dos nossos que ia lá ajudar. O quê? O quê? Nós estamos a ajudar. A sopa, às vezes já não chegava tão quente como assim, eles davam um pontapé na sopa e mandavam para lá. Hã? Não, irmão, a igreja não é para isso. Igreja não é para isso. Igreja não existe para isso, irmãos. Igreja não existe para isso. Não, irmãos. A igreja existe para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Amém? O pecador se arrepender, cuidarmos dos domésticos da fé. Claro que se alguém vem em necessidade, nós estamos ali. Mas nós damos a carcaça naquele dia. Nós não alimentamos a vida de um malandro. A Bíblia é bem clara. Não queres trabalhar? Não comes. Ninguém é obrigado a trabalhar, desde que não coma. É ou não é? Ah, mas eu não quero trabalhar. Ok, desde que não comas. Agora, queres comer sem trabalhar? Amém? Quando alguém tem alguma coisa que não lhe custou nada, custou a alguém. Nada é de graça, irmãos. Amém? Pode ser pela graça, mas nada é de graça. Para que tu comas sem trabalhar, alguém trabalhou para tu comeres. O problema é que nós temos a nossa mentalidade evangélica engolida pelo socialismo que se o outro tem, o outro também tem que ter. Não. Porquê é que o outro também tem que ter? Esse não é a política do reino. Aliás, a política do reino era quem tem 5 talentos ficou com 10. O que tinha 1 ficou sem o que tinha. Ou não é essa a política do reino? Só que nós misturamos socialismo com cristianismo. E depois baralhamos tudo. Amém, meus amados? Amém. Mais? Conseguimos ter mais ou não? Estas pessoas são como os 9 leprosos. Quantos é que foram curados? Lembram-se? Quantos? 10. Quantos é que voltaram para agradecer? Não é? Os homens serão irreverentes. Outra palavra, outra característica. São anósios. Significa indecente. É o indivíduo que vive abertamente no pecado, sem qualquer recato ou pudor. Trata-se daquela pessoa que já perdeu completamente a vergonha. O objetivo é viver para o seu prazer, para satisfazer os seus desejos pervertidos. Esses são irreverentes. Eles não têm qualquer reverência. Eles não têm qualquer temor de Deus. É como se Deus não existisse. Vocês entendem? Eles só têm um objetivo: satisfazer os seus desejos pervertidos. Amém? Quarto, os homens serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Essas pessoas, como nós dizíamos no início, são amantes de si mesmas, são narcisistas.
Estão embriagadas pelo amor de si mesmas. Vivem para satisfazer os seus próprios desejos. Fazem da vida uma corrida desenfreada pelo seu próprio prazer, pelos prazeres imediatos. O lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto ao estômago, tomam o lugar de Deus. A televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, a internet ocupam o tempo e a mente dessas pessoas. Num estudo, creio que foi na América, diz que em média os cristãos passam 25 horas diante da televisão e apenas 1 hora estudando a Bíblia. Eles até vão à igreja, mas conforme vão à igreja, vão a qualquer outro lugar. Frequentam qualquer sítio. O mundo está a apanhá-los nas suas redes. O problema dessas pessoas é que elas colocam-se a si mesmas e os seus prazeres acima de Deus. Buscam esse ser igual a Deus, o colocar-se a si mesmos no lugar de Deus, transformando-se em deuses e destituindo completamente o senhorio de Cristo. Em quarto lugar, a conduta moral em relação à família. 2 pecados o apóstolo Paulo vai mencionar aqui. Ele diz: os homens serão desobedientes aos pais. Este é o maior sinal da decadência de uma família ou de um povo. Quando os filhos não respeitam mais os pais, quer dizer que eles perderam por completo qualquer respeito à autoridade. E o que é que se espera daí, senão uma anarquia e uma confusão? Um lar onde os filhos não respeitam os pais é uma confusão. E é uma anarquia. Cada um manda por si. O outro pecado em relação à família é: serão desafeiçoados. Astorgos significa sem amor familiar. É o amor que não existe entre os pais e os filhos. Não há afeição no lar. E sem isso não podem existir famílias saudáveis. Os filhos precisam se converter aos pais e os pais precisam de se converter aos filhos. Irmão, é inadmissível alguém estar disposto a gastar um dinheirão em comida para cão ou para gato e não querer ter filhos porque a vida está difícil. Isso revela a condição da nossa sociedade. Uma sociedade perdida completamente. Perdida completamente. Em quinto lugar, a conduta moral em relação ao dinheiro. Isto porque, fala-nos o apóstolo Paulo, porque os homens serão avarentos. A palavra grega é philarguros, significa amantes da prata. Como vocês sabem, o dinheiro é o Deus mais adorado deste século. As pessoas matam, morrem, casam-se, divorciam-se por amor ao dinheiro. Versículo 5, nós precisamos de fazer uma análise. Temos que fazer um diagnóstico do que é uma falsa religiosidade, do que é uma falsa religião, do que é um falso mestre, do que é um falso crente. Paulo vai dizer no versículo 5, tem a forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Irmãos, era bom que todos os atributos, todas as características que eu disse antes, tivessem só a ver com a sociedade lá fora e não com o povo religioso. Mas o que Paulo está a dizer é que muitos tendo aparência de piedade, tendo aparência, né, de gente religiosa, de gente devota a Deus, nega-lhe é o poder. Hoje em dia vivemos dias, irmãos, em que as pessoas frequentam a igreja, mas elas não mudam de vida.
O mundo hoje está arruinado conforme está. Porque a espiritualidade está divorciada da vida. As pessoas são uma coisa ao domingo, são outra coisa completamente diferente na segunda-feira. E não pode ser, meus queridos irmãos. Não pode ser. O apóstolo Paulo diz, foge destes, evita estes. Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado, cuidado. Isto não se passa só, meus amados irmãos, na vida dos crentes, da membresia da igreja. Isto passa-se nos púlpitos com pastores. Isto passa-se com pastores, irmãos. Spurgeon tem uma frase que a mim me impactou. Há homens, pastores, que nunca deveriam de sair de trás do púlpito, porque eles são pessoas impecáveis. Quando eles estão atrás do púlpito, eles ensinam de uma maneira incrível. Eles são pessoas excelentes. Mas Spurgeon diz, quando nós os vimos no púlpito, nós dizemos, este homem não devia sair dali. Mas quando nós os vimos fora do púlpito, nós dizemos, este homem nunca deveria pousar um púlpito. Porque a vida dele é completamente diferente daquilo que ele fala e daquilo que ele ensina. É horrível, meus amados irmãos, mas nós vivemos dias assim, em que há pessoas assim. Nós vimos a ensinar, nós vimos a pregar e eles, uau! Ai, quem dera que este homem ensinasse sempre. Que ele nunca saísse dali. Somos tão, que maravilha ouvi-lo. Mas depois, a mulher, os filhos, na vida do dia a dia, quando se vê essa pessoa, diz, uma pessoa assim, nunca devia usar um púlpito. E está tudo bem, meus amados irmãos. Há lugares em que tudo isto está bem, em que tudo isto é aceito, em que tudo isto é uma maravilha. Isto passa-se com pastores. Isto passa-se com pais, que os filhos dizem, quem me dera que os meus pais estivessem sempre na igreja. Porque na igreja é fantástico. Mas quando eles os veem fora da igreja, eles dizem, mais valia os meus pais não irem nunca à igreja. Porque é uma hipocrisia o que eles são. Isto passa-se com filhos, irmãos. Que os pais olham para os filhos e os veem na igreja e nas classes, discipulado e onde eles aprendem. E eles dizem, gosto tanto de ver o meu filho ali, a minha filha, a aprender. Tem as melhores notas nos testes. Mas depois, no dia a dia, são desobedientes. E os pais dizem, os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Essas pessoas têm forma de piedade, parecem pio, parecem devotos a Deus, mas eles são ímpios, são nada pio. Vocês entendem? Ímpio é devoto a Deus, ímpio é aquele que não tem comunhão com Deus. E as pessoas têm aparência de pios, mas a sua vida é de ímpios. Essas pessoas têm forma de piedade, mas nenhum poder. Estas pessoas habituam-se a uma religiosidade. Essas pessoas habituam-se a uma vida de igreja, mas elas não têm comunhão alguma com Deus. Elas podem cantar, elas podem orar, elas podem dizer o amém na hora certa, o aleluia no sítio mesmo exato. Elas sabem muito bem como é que é estar na igreja, mas elas não têm relação nenhuma com Deus. Vocês sabem o que é que eu costumo chamar essas pessoas? Não sabem, não sabem? Filhos da mãe.
porque não têm relação nenhuma com o Pai. São filhos de igreja. Vocês entendem? Sabem tudo na igreja, os cânticos, como é que tem que estar, a postura que tem que estar, a cara que tem que pôr, sabem tudo isso. Elas sabem estar na igreja. Olhando para elas. Mas depois, se somos um pouco mais intensos, se vamos entrando um pouco mais por ali, nós vamos descobrir o que o apóstolo Tiago diz. São ouvintes, mas não são praticantes. São ouvintes, mas não há nenhuma transformação. Ouvem, mas é como se não ouvissem. Não há nenhuma transformação. Meus amados irmãos, se nós temos anos e anos de igreja e nós olhamos para dentro de nós através das Escrituras, não da nossa própria opinião, porque há caminhos que ao homem parecem direitos, que o fim deles é a morte. Mas quando este livro é um espelho para nós e nós nos olhamos através das Escrituras e o que reflete, eu muitas vezes, como eu vos digo, eu fico envergonhado diante deste livro, porque este livro envergonha-me. Não, se este livro não te leva ao arrependimento, se este livro não te leva a abandonar o pecado, se este livro não te leva a viver de verdade, oh irmão, então mais nada leva. Então mais nada leva. Mais nada leva. É verdade que estas pessoas ainda conseguem perseverar os costumes formais da religião, mas isso não tem influência nenhuma na vida delas. Elas ouvem uma mensagem, vão embora e é como se não tivessem ouvido. Elas têm um mecanismo, um botão que desliga. Vocês entendem? Ouvem, a gente vê os outros serem transformados, a gente vê os outros crescerem, desenvolverem na fé, e essas pessoas ficam cada vez pior, de mal a pior. Elas não desenvolvem, elas não crescem, porque é Deus que dá o crescimento. O pastor, o pregador, pode semear a palavra, pode regar, mas só Deus dá o crescimento. E se elas não têm comunhão com Deus? Vocês lembram-se daquela... Jesus diz, isto aflige-me e deve-te afligir a ti também. Jesus diz, muitos me dirão naquele dia, não fizemos nós milagres em teu nome, não profetizámos nós em teu nome. E Jesus diz, não vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, a vossa vida não... Vocês fizeram muita coisa, supostamente para Deus, mas Deus não fez nada em vocês. Não conheço, não há obra nenhuma de Deus na vossa vida. Jesus, podíamos ir ao Antigo Testamento, Isaías 1, 14 a 17, por aí fora, mas Jesus diz, estas pessoas me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pelo fruto os conhecereis. Algumas igrejas, irmãos, que nós vemos, elas crescem muito em número, mas não crescem em santidade. Nada contra igrejas que crescem, vocês entendem? Não estou a tirar o mérito disso. Acho que a igreja deve crescer, claro que sim. Mas muitas crescem em número, mas não em santidade. Crescem muito em número, mas não em compromisso com Deus. Têm muito carisma, mas pouco caráter. Mostram muitos números, mas não mostram vida. Há muita iniquidade ligada a este ajuntamento solene. Vocês entendem? Aquilo até parece um ajuntamento solene, parece um culto fantástico, avivado, mas há tanta iniquidade, há tanto pecado ali, desde o púlpito até à última fila. Mas também não se prega sobre pecado, não se prega sobre arrependimento, não se fala de inferno. Vocês entendem? São erros que as pessoas cometem. São distúrbios que os nossos filhos têm. São surtos. Vocês entendem? Antigamente era pecado, desobediência.
Hoje não. Hoje há muitos nomes para todas essas coisas. Hoje não se procura um pastor para ser aconselhado. Hoje procura-se um bom psicólogo. Hoje em dia, meus queridos, as pessoas entram na igreja, mas elas não são transformadas pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo diz, foge também desses. Paulo não está a dizer a Timóteo, para Timóteo se afastar de todos os pecadores. Não. 1 aos Coríntios 5, queres ver? Estás lá em 1 aos Coríntios 5, versículos 9 a 12. Já em carta vos escrevi. Já tinha escrito. Bom, não vamos aí agora, né? Mas todos nós sabemos que há uma terceira carta. Havia uma primeira carta antes da primeira carta aos Coríntios, né? Quando nós estudámos a primeira carta aos Coríntios, nós vimos isso. Então Paulo diz, já vos escrevi que não vos associeis com os não te juntes com os impuros, não. O 10 vai ajudar a entender. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Não é? Não é isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém Deus os julgará. Amém? Não, irmão, tens que tratar é com os de dentro. Com aqueles que dizem que são, mas não são. É com esses. E o que é que diz? Afasta-te. Afasta-te. Porque como nós vimos na terça-feira, quando estudámos o último capítulo de Ageu, é o quê? A santidade não se pega, agora o pecado pega-se. Amém? Tu estás com uma boa gripe. Eu estou com uma boa gripe. Uma gripe nunca é boa. Estou com uma grande gripe. E eu deito-me com a minha esposa, ela está cheia de saúde. Qual é a probabilidade da saúde dela passar para mim? Mas há uma grande probabilidade da minha gripe passar para ela. Há ou não? O que Paulo está a dizer é que não se deve ter comunhão com aqueles que se dizem crentes, mas vivem de forma desordenada e hipócrita. Estamos mesmo a terminar. O zelo dos religiosos, dos prosélitos, irmãos, são dos filhos da prosa. Não são filhos de Deus, eles são filhos da prosa, do texto, da mensagem. Os prosélitos. Eles têm uns métodos um pouco, ou talvez até nada ortodoxos. No versículo 6 ele diz, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Essas pessoas amantes de si mesmas, do dinheiro, dos prazeres, são pessoas totalmente corrompidas, irmãos. Além de religiosas, eles ainda são proselitistas. Ou seja, ativas na propagação do da palavra. Da propagação da religião. Vocês entendem? Vocês nunca perceberam que às vezes as pessoas que mais levam a palavra são as pessoas que deviam estar caladas? Porque o testemunho de vida delas não tem nada a ver com
Ah, não vou abrir um grupo familiar na minha casa. Sim, mas na tua casa não dá para abrir um grupo familiar. Ah, não, vou. Epá, era bom, deixa estar agora, deixa estar sentado. Olha, vais aprender um pouco. Não é? Vocês entendem? Mas essas pessoas são muito ativas. O verbo aqui é cativar. As pessoas fazem os outros prisioneiros. Estas pessoas, estes falsos mestres, estas pessoas fazem os outros prisioneiros delas. É como aqueles prisioneiros de guerra que as pessoas ficam, ai, aquele pastor, oh, e a mulher do pastor, oh, aquilo é. Vocês entendem? E as pessoas levam pessoas cativas delas, as pessoas ficam focadas nelas. Paulo está aqui a mostrar é que a estratégia deles não era uma estratégia aberta e clara à vista de todos. Vejam bem como é que eles agiam. Eles agiam de modo furtivo, secreto, sim, meio manhoso. Eles entravam como ladrões. O que é que diz lá? Eles não entravam pela porta da frente. Sabe como é que eles faziam? Eles escolhiam uma hora em que os homens não estavam em casa para seduzir as mulheres com as mensagens falsas. Vocês entendem? Quando a palavra aqui diz mulherzinhas, tem a dizer com uma característica não muito boa deste tipo de mulheres. Vocês entendem? Eles conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Esta é sempre a estratégia do diabo. Lembram-se lá no Éden como é que foi? Quando é que o diabo foi falar com Eva? Quando Adão não estava presente. Vocês entendem? Eles apanhavam estas mulheres sem envergadura moral, mulheres, algumas inclusive, coitadas, incapacitadas intelectualmente, e eles iam lá e eles falavam aquelas palavras todas, vocês entendem? E é isso que Paulo estava a dizer. Eram mulheres ociosas, vocês entendem? Em vez de estarem no seu trabalho, educando os seus filhos, não fazem nada. Geralmente, vocês entendem? Apanham essas pessoas tolas, pessoas sem firmeza. O Hendrickson diz que essas mulheres provavelmente temiam as consequências dos seus pecados, mas não se sentiam necessariamente envergonhadas por eles. Elas continuavam na prática. Elas não queriam levar com as consequências dos pecados, mas elas continuavam praticando. Elas tinham medo das consequências, mas não tinham vergonha dos atos. Vocês entendem? Elas eram atormentadas com dores de consciência, sobrecarregadas com autoacusações. Eram muito ávidas por conhecimento, quer dizer, elas queriam descobrir na Bíblia desculpas para a vida delas. Vocês entendem? Elas queriam a última revelação. Vamos aonde? Agora vamos ali àquela igreja pode. Ali pode. Elas não querem a verdade. Elas querem um apoio para a vida. Vocês entendem? E esses falsos mestres, pessoas ávidas pela novidade, pessoas no estado de confusão mental deste tipo, é fácil darem ouvidos a qualquer mestre, até mesmo que seja um mentiroso. Não era o que as movia, irmãos, não era um amor à verdade. Não era o amor à verdade que as impelia a elas quererem aprender, as que levavam a querer aprender, a querer ouvir. Não, irmão. Era somente aquele mórbido desejo por novidades. Vocês entendem? As pessoas não querem aprender. Querem uma novidade. Qual é a novidade agora? Não é? Pois vem à nossa igreja, não há novidade nenhuma, é sempre a mesma coisa. Evangelho, 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 evangelho. Não há novidade. Há os caminhos antigos que nos levam a um futuro certo e seguro com Jesus. Amém, meus amados?
às veredas antigas. Lá em Jeremias diz, voltemos às veredas antigas, aos marcos antigos. Não há novidade. Em terceiro lugar, eles tinham aversão à verdade. Ele vai falar aqui de dois nomes, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Assim também estes resistem à verdade. Janes e Jambres eram nomes de magos da corte de Faraó, que resistiam a Moisés quando ele tirava o povo de Israel da escravidão. Então isto já dura a bué. Bué é uma palavra que se pode dizer do púlpito, não é? Já dura há muito tempo. Já com Moisés havia. Estes dois mágicos se tornaram emblemáticos, simbolizando todos aqueles que tentavam frustrar os propósitos de Deus e resistir à sua palavra. Muitos destes negam a autoridade das Escrituras e colocam a sabedoria humana no lugar. Em quarto lugar, há uma inconsistência moral. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos na fé, reprovados na fé. São falsos mestres. Eles não têm apenas a teologia errada, mas eles têm a vida errada. Porque aquilo que eles creem determina o que eles fazem. E porque eles resistem à verdade, vivem no engano e no erro, com uma mente completamente corrompida. Quando eles são testados, eles são considerados falsos. O que a palavra de Deus nos garante, é que no versículo 9, e vamos terminar, é que eles têm um fracasso inevitável. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. O que Paulo afirma é que os falsos mestres não terão sucesso permanente. A falsidade da sua doutrina e a depravação da sua conduta serão desmascarados. Deus preserva a sua igreja. Por fim, a verdade virá à luz e a verdade será corretamente restabelecida. A falsidade não pode sobreviver, porque a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. E eu vou terminar. E vou mesmo terminar agora, irmãos, e não vos maço mais. Com o que Paulo escreveu aos Filipenses. E eu vou ler 16 versículos. Filipenses capítulo 2. Como resumo de tudo isto que nós ouvimos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Querida Igreja, Dom, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que pode ser bem breve, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar.